Bom dia a todos. Estamos continuando, o estudo do Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe é o título do capítulo colocado por Kardec, onde ele fala da questão da piedade filial, ele fala da questão dos parentescos nossos, da ingratidão dos filhos, dos laços de família. Ou seja, é um capítulo que ele cuida da questão da nossa vivência familiar, É quando ele passa para nós as informações que nós precisamos para que a gente possa passar pela presente encarnação de uma forma mais harmoniosa, em família. E ele cita aqui no item 4, no item 5, a questão da passagem de Jesus, para que a gente possa fazer uma reflexão dentro do nosso entendimento, que é muito pequeno ainda, mas que é um entendimento que já dá para a gente estar abrindo um pouquinho a nossa mente e fazer uma reflexão sobre isso. Ele disse que estava Jesus pregando para a multidão, quando alguns amigos chegaram para anunciar-lhe que lá fora estavam sua mãe e seus irmãos a chamá-lo. Jesus se dirige ao mensageiro e retruca: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade de meu pai que está no céu. Então, aquilo causou uma estranheza nas pessoas, E até hoje a gente não entende direito essa questão, Porque para alguns Jesus estava sendo ingrato com sua família. E aqui o Evangelho trata da ingratidão. Para outros ele sabia que mensagem estava passando para a humanidade. É a questão de entendimento e de interpretação, Há 2000 anos, 2016 mil anos atrás, era difícil que aquela multidão conseguisse entender. Se nós hoje ainda não entendemos, como querer que aquela multidão iria entender aquela mensagem, aquela parábola de Jesus, Então, mas houve um claro estranhamento naquela multidão. Será que Jesus não está valorizando a família? Será que Jesus estranha sua mãe? Será que Jesus não reconhece seus irmãos? O que a gente pode tirar de entendimento, de lições sobre isso? Como é que fica o texto lá, mosaico, de honrar pai e mãe, quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Cuidado que a gente deve ter com as relações familiares. Como é que fica a família na visão espírita? Então é bom que a gente reflita sobre isso. Na realidade, tudo começa na família. Nós temos o nosso núcleo familiar, A grandeza e a beleza da reencarnação passa pelo nosso núcleo familiar, senão nós não estaríamos aqui em processo de resgate, em processo de expiação. É necessário que a gente comece a pensar que a célula maior da humanidade chama-se a família, onde nós viemos para mais uma passagem de resgate em relação às nossas dificuldades de aprendizado. A Terra é uma escola, e a Terra é uma escola dos espíritos, isso aí a gente não tem dúvida. Essa escola é uma escola que nos leva ao processo evolutivo, uns mais rápidos, outros não. Mas aí depende dos méritos e das conquistas que cada um de nós temos, Do esforço que fazemos ou não fazemos, das recaídas que nós temos aqui em relação ao que nos acontece, da minha resignação, do meu entendimento, ou da minha revolta com tudo que vai me acontecendo no dia a dia. E é um somatório, um acúmulo de coisas que vão acontecendo e que me faz ficar mais leve ou mais denso com as dificuldades que eu tenho, Então é necessário que a gente tenha a consciência de que
temos o núcleo familiar e precisamos do núcleo familiar. A família cristã que Jesus coloca lá, o crescer e multiplicai-vos, ele está nos orientando, primeiro a respeito da raça humana. É necessário que a raça humana progrida, é necessário que a raça humana cresça, para que a gente tenha possibilidades de ir e vir, possibilidade de resgatar nossos débitos através dos nossos vários processos reencarnatórios, né? A gente já aprendeu e a gente tem a consciência de que a gente não está aqui pela primeira vez, né? Nós já viemos de mundos mais primitivos. Então, nós hoje somos um efeito melhorado de nós mesmos, da evolução do nosso espírito. É lógico que temos muito que caminhar, temos muitos defeitos, mas o início é o núcleo familiar. Então, Jesus não estava abdicando da questão familiar, né? Ele estava simplesmente passando uma mensagem maior, uma mensagem sobre a família espiritual, né? Da família consanguínea e da família espiritual. Então, tudo começa no nosso núcleo familiar. A partir daí é que nós vamos caminhando em relação à nossa própria evolução, né? Nós temos alguns períodos importantes da nossa vida e Kardec coloca para a gente que a primeira fase nossa é a nossa fase de 0 a 7 anos. Nós temos 4 fases numa presente encarnação. Primeira fase de 0 a 7 anos é onde os nossos registros do passado estão muito latentes em nós, né? E nós precisamos de uma atuação eficaz dos nossos pais para identificar as nossas dificuldades e trabalhar a nossa mudança. Então, essa fase de 0 a 7 anos é a primeira fase, é a fase em que eu, espírito, estou mais acessível à mudança e à influência dos meus pais em cima das minhas dificuldades, né? Então, é necessário que a educação comece daí. O amor também, mas amor só não basta. Tem amor que estraga. Então, amor e educação. Educação para corrigir já aquelas dificuldades que eu já trago, aquelas dificuldades que eu tenho. Então, essa primeira fase é a fase mais fácil da influência dos pais, desse núcleo familiar, em cima daquele espírito reencarnante. Depois nós temos a segunda fase, que é de 7 aos 14 anos. É a fase onde está se moldando uma nova personalidade. É a fase da moldagem. Nessa fase, a nossa influência já não é tão fácil. Já é um pouco mais complicada essa influência nossa em relação àquele espírito reencarnante. E depois, dos 15 aos 21 anos, que é a fase onde o espírito adquire a sua verdadeira personalidade que ele vai transitar na presente encarnação, onde a nossa influência já é muito menor, né? Onde ele já incorpora o que ele trouxe, moldado, modificado ou não por nós, né? Se nós não atuarmos e não modificarmos, possivelmente a gente está perdendo uma oportunidade, né, de melhorar aquele espírito que eu tive como responsabilidade, porque os filhos não são nossos, nós nos sentimos donos deles, mas eles não são nossos, eles são confiados a nós, né? E um belo dia alguém vai perguntar a nós, né, o que fizeste dos filhos que eu lhe confiei, né? O que você fez deles? Que atuação? Kardec coloca para a gente que uma das maiores responsabilidades que nós temos é com os filhos que Deus nos confiou, né? Isso traz conflitos, porque não é fácil, lidar com o outro não é fácil. O ser humano não é fácil, nós não somos fáceis dentro das nossas próprias dificuldades, dentro das nossas próprias imperfeições, né? Porque eu já tenho a minha imperfeição e eu vou lidar com a imperfeição do outro, porque eu quero que o outro me veja como eu sou. Eu quero que o outro me aceite como eu sou, me entenda como eu sou. Mas eu não quero entender o outro como ele é. Então nós vivemos uma dualidade, né? Para Maria, eu sou João. Mas para João, eu sou outro. Então é necessário que essa dualidade seja trabalhada em nós e seja entendida como essa questão. Então precisamos, primeiro no núcleo familiar, nos atentarmos para isso. Então seria a nossa família
consanguínea. O núcleo familiar que nós temos, precisamos trabalhar isso, porque ninguém nasce sozinho. A ciência, por mais que ela avança, ela ainda não chegou a esse patamar e nem vai chegar. Ninguém nasce sozinho. O nosso núcleo familiar é o nosso nível inicial de acolhimento, né? Kardec chama isso de família material. É um local de aprendizado, né? Então, coloca-se a importância da família nesse nosso crescimento e nesse nosso desenvolvimento. E Jesus, quando fala em crescer e multiplicar, exatamente ele está falando nisso, na questão do berço da humanidade, né? O berço da humanidade, né? A mulher, ela tem a responsabilidade de manter a raça humana através do berço, ser o berço da humanidade. Isso é importante para que a gente possa ter noção dessas questões. Muitas vezes a gente discute em grupo de jovens e eles falam, não, por que isso, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo. Aí eu falo para eles, você precisou de uma para estar falando isso, cuidado. Cuidado com o que você fala, porque você precisou de uma para estar aqui agora falando isso. Então a gente tem que ter um certo cuidado, um certo refinamento com as coisas que a gente vai falando, né? Então é um local de evolução moral, é um local de desenvolvimento do amor através das dificuldades, através dos conflitos. Quantas vezes os nossos filhos falam para a gente, eu não pedi para nascer? Eu não pedi para nascer. Você é que me possibilitou isso. Não, você pediu para nascer sim. Você está na família que você merece. Você está no lugar que você precisa estar. Você pediu para nascer sim, né? E você está aqui, você precisa ter noção da sua passagem por aqui. Quantas vezes a gente já ouviu, eu não escolhi essa família, eu queria ter um outro pai, eu queria ter uma outra mãe, eu queria viver uma outra família. Quantas vezes não já ouvi isso? Falei, não, você tem o pai que você merece, você tem o pai que você precisa, com tantos defeitos como os outros pais, com tantas dificuldades quanto os outros pais, mas você tem o pai que você merece, porque você nada é por acaso, você está na família que você precisou estar, né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Gostaria de ter nascido numa família abastada, para não precisar trabalhar, mas o trabalho é que dignifica o ser humano. Nós vamos trabalhar sempre. E é uma ilusão a gente imaginar que a gente vai desencarnar e vai parar de trabalhar. Muito pelo contrário, vamos trabalhar muito mais. A dignidade do ser humano está na forma com que ele trabalha, na honestidade, nos princípios, nos valores. E a gente precisa ver isso. Então, esse núcleo familiar, a gente precisa trabalhar isso, né? Esses conflitos também. Muitas vezes o nosso filho fala, mas você me critica. Mas os de fora não falam isso, só me elogiam. E a gente deve falar para ele, mas o de fora não tem responsabilidade com a sua educação, com o seu crescimento que eu tenho. O de fora não tem a menor responsabilidade com você, meu filho, né? O de fora não quer saber de nada, ele quer te aplaudir, porque se você estiver no atoleiro, ele vai deixar você se afundar. A gente não. Eu vou lá te dar a mão e vou te apanhar, né? A gente fala da família, mas no momento da dor, do sofrimento, é lá que a gente bate, é lá que a gente encosta o ombro, é lá que a gente vai buscar o afeto, o carinho, o acolhimento, porque é na família que a gente nunca se sente incomodando. Você pode ter seus amigos, você pode ter outras pessoas, mas em algum momento você vai sentir que você é um incômodo para aquela pessoa. Na família a gente nunca se sente incomodado, né? A gente nunca se sente alguém a mais, você nunca se sente sobrando ali, você está sempre no lugar certo, no lugar correto. Porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu estou dando a volta no mundo, porque eu sou o cara, porque eu resolvo tudo. Deixa a dor bater, deixa o sofrimento bater. É na família, é no Evangelho, é na casa de Deus. É aí que a gente se reergue, e aí a gente se recupera. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com todo mundo. A gente deveria valorizar mais, mas muitas vezes a gente não valoriza. Então, quando a gente pega o nosso bebê no colo, o nosso filho, a gente deve olhar para ele e perguntar, qual de nós tem um resgate? Qual de nós tem a culpa
Que resgate está a caminho entre nós? Eu sei que eu preciso desenvolver o amor. O maior resgate é o amor. Em qualquer situação, quando eu uso o amor, né, esse amor vai cobrindo muito pecados, né? O Evangelho já coloca que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, esse resgate, qualquer que seja ele está pautado no amor. É necessário que eu desenvolva isso. Mas para eu desenvolver o amor em mim, eu tenho que exercer a caridade, eu tenho que exercer o perdão, eu tenho que exercer o auto-perdão, eu tenho que também me perdoar, porque se eu não me perdoo das minhas culpas e das minhas falhas, como é que eu vou saber perdoar o outro? Como é que eu vou conviver em harmonia em família, se eu não tenho ainda essa noção dessa nova realidade? Então é necessário que a gente trabalhe os nossos conflitos. Nossos filhos, quando nascem, são anjos, já dizia o poeta, são anjos de uma asa só. E com o tempo eles vão criando uma segunda asa. E chega uma hora que é necessário que nós permitamos que eles voem. Que eles lancem seu voo solo, apesar do medo, apesar da necessidade de proteção, apesar do apego que nós temos, mas é necessário que a gente permita, quando ele estiver com a sua segunda asa, que ele possa voar livremente, como nós voamos um dia. E a gente fica na proteção. A águia, quando ela percebe que o seu filho está em condições de voar, o que ela faz? Ela sobe ao espaço mais alto da montanha. Primeira coisa, ela começa a tornar um ninho meio desconfortável. Ela começa a tirar tudo aquilo daquele ninho, deixa aquele ninho desconfortável. E segunda coisa que ela faz, ela pega aquele seu filhote lá de cima e ela joga ele no espaço. Não adianta ele dizer, não mamãe, pelo amor de Deus, me deixa aqui na sua asa. Não, ela pega aquele filhote e ela joga. Mas ela não joga para ele se espatifar, não. Ela fica olhando. Se ela perceber que ele não vai voar, ela dá um voo rasante, vai lá e pega ele, traz novamente, e ensina novamente, e joga pela segunda vez. E joga pela terceira vez, até ele voar. E a hora que ele consegue voar, ela voa, dá aquele voo rasante, e bate asas ao lado dele, e voa feliz ao lado dele. Isso é ensinamento. Né? Não sei se alguém já viu a leoa, quando ela libera seus filhos para o mundo, para a caça, né? Ela leva seus filhos até um local amplo, ela se esconde, e distrai os seus filhos ali, ela se esconde, volta atrás de uma moita, de uma árvore, de um mato, ela fica com aquele olhar, olhando, observando, com aquele olhar triste, observando seus filhos. Mas ela não vai lá. E aí tem hora que eles olham, procuram a mãe, não acham, e eles percebem que já está na hora de lançar seu voo solo. E eles, cada um, toma seu caminho, ela fica olhando de longe, mas com a certeza de que ela já os preparou para a vida. Que eles já estão preparados para a caça, para a sobrevivência sozinho. Isso acontece com a gente o tempo todo, né? Então nós precisamos ter condições de trabalhar essa questão, né? Então, os conflitos em família. Por exemplo, por exemplo, um exemplo de casa. Eu muito diferente do meu pai. Eu de um jeito, meu pai de outro jeito, né? Então eu vivi conflitos. Mas meu pai, o que era? Meu pai afrodescendente, gostava de animal. Meu pai parecia São Francisco, ele se entendia com os animais, né? Meu pai, afrodescendente, gostava de baile, gostava de amansar cavalos, né? Gostava de farra, gostava de passear, era um dançarino nato, né? Meu pai era um homem de festas, meu pai era um festeiro nato, né? E eu já totalmente o oposto, né? Meu pai tinha um olhar atravessado, né? Com um olhar ele olhava minha mãe, com outro olhar ele olhava a mulher dos outros, né? Então ele tinha dois olhares. A vida toda meu pai viveu com dois olhares. Um era o olhar da minha mãe, que era uma santa,
e com outra ele olhava a mulher dos outros, né? Eu já totalmente o contrário, né? Então, vivi conflitos. Imagina, eu com 7 anos, meu pai me jogando em cima de animais para montar cavalo bravo. E eu caí, os animais pisavam e minha mãe desesperava. E aquilo entendeu? Não era o meu perfil, não era o meu perfil, né? Imagina me estimular, já com 10 anos, estar dançando nos bailes, fazendo aquela... Não era o meu perfil, não era. E uma coisa que me marcou, e me marca até hoje, é quando ele me acordava às 5 horas da manhã para ir para o curral tirar leite. Imagina eu, 5 horas da manhã, indo para o curral tirar leite, 10, 11 anos, 12 anos. E eu me lembro da minha mãe falando assim, deixa o menino dormir. E ele, não, tem que acordar, tem que ir para lá tirar leite. E parece que ele conversava com os animais, porque ele pegava aquele balde desse tamanho e ia lá, em minutos aquele balde estava transbordando de leite para tudo quanto é lado, tal. E aí eu, coitado, né? Não tinha leite nenhum, não saía leite nenhum. E aí ele pegava, não, vou te ensinar. E ele ia na mesma vaca que eu não conseguia tirar leite, ele ia lá e e aquele leite todo. Até hoje eu não consegui entender o que acontecia, entendeu, com aqueles animais. Eu não consegui entender. É um trauma que eu preciso, antes de desencarnar, tirar, porque eu nunca consegui entender por que com meu pai ele encostava ali os animais, né, davam tanto leite com tanta rapidez. E quando eu chegava, então a gente viveu uma dualidade. Eu de um jeito, né, meu jeito retraído, meu jeito calado, meu jeito de mais observador das cenas, e meu pai todo assim, todo saído, todo à vontade. Mas a gente se entendeu, né? A gente se resgatou, porque era um bom homem, né? Era um bom homem, era uma pessoa honesta, era uma pessoa decente, nunca nos deixou faltar nada, apesar das dificuldades de uma vida, de uma família grande, interior, nunca nos deixou faltar nada. Então, era uma pessoa que gostava da gente, né? Então, no final, a gente teve esse resgate, né? E me coube cuidar dele depois da idade mais avançada que ele teve, né? Então, no fim das contas, sobrou uma pessoa de bem, um bom homem, uma pessoa que passou para a gente lições de honestidade e de tudo. Então, esses conflitos acontecem o tempo todo. Me parece que eu e meu pai viemos de colônias diferentes. Já meu irmão caçulo é o exemplo dele, é a repetição dele. Deve ter vindo da mesma colônia, a gente fala assim, né? Eu devo ter vindo de uma colônia diferente do meu pai, totalmente diferente do meu pai, né? A gente nunca, em termos de perfil, entendimento de vida. Então eu vivi conflitos, mas amadureci nos conflitos, porque o conflito não é ruim. O conflito em família não é ruim. O que é ruim em família é o confronto. É eu querer acabar com o outro, com meu irmão, eu ter inveja do outro, eu querer destruir o outro. Mas o conflito, ele me traz reflexão. E se eu sou uma pessoa humilde para entender aquele conflito e aquela reflexão, eu cresço nessa realidade. Então o conflito me faz crescer. Conflito em família, quando alguém aponta o meu erro, o meu defeito, se eu for humilde, eu vou melhorar. Então isso é bom para mim. Não é ruim, é só eu ser humilde. Se eu tenho arrogância do saber, arrogância de que eu sou perfeito, que eu não preciso melhorar, isso é ruim para mim. Agora, se eu sou uma pessoa que tem humilde, entendo, no momento eu posso até reagir. É difícil um pai aceitar uma crítica de um filho, mas é necessário que a gente aceite, que a gente observe, que a gente reaja positivamente a essa questão. Eu não posso deixar que o conflito vire um confronto, porque um confronto é uma guerra, e numa guerra não existe vencedor. Numa guerra nós só temos perdedores. Então o conflito é interessante. E esse conflito me estimularam a ser melhor, né? A ter mais compreensão, né? A entender meu pai como ele era, né? E não querer que ele me entendesse como eu sou. Porque cada um, né, reage à sua forma e à sua maneira, né? Então é necessário que essas questões sejam trabalhadas por nós.
né? E, por exemplo, tem outra questão dos filhos. A gente muitas vezes cria o filho falando em chega para lá, né? A gente com corre, com a dificuldade da vida, com tudo, o filho chega perto da gente quando é pequeno, chega para lá, vai para lá, não posso te ver agora, tal, não sei o quê. Aí quando os filhos crescem, ficam adultos, a gente quer que eles venham para cá. Meu filho, você não liga mais para sua mãe, não liga mais para o seu pai, não vem aqui. Mas pai, a vida toda você me mandou chegar para lá, não tinha tempo. Agora que eu estou aqui cuidando da minha vida, você quer que eu chegue para cá? Como é que é isso? Então é necessário que a gente tenha esta compreensão do nosso papel em família, nesse núcleo familiar. Então Jesus valorizava esse núcleo familiar, mas ele precisava que nós entendêssemos que ele estava falando para a humanidade inteira, que a família, tanto espiritual quanto a família material, é a família humana, era a família dele, né? E seus pais naquela época não entendiam muito bem, porque Maria tinha um amor de mãe para Jesus, mas ela também não entendia aquela missão, como seus irmãos também não. Até hoje a gente não entende. Como é que a gente podia querer que Maria e seus irmãos entendessem a missão grandiosa do Cristo aqui na terra? É muito difícil, é muito complicado. Então, quando Jesus fala, quem é minha mãe, meu pai e meus irmãos, ele estava dizendo, são todos vocês. Você está deixando a coisa muito menor, você está me direcionando, não é isso. A minha visão é uma visão grandiosa. Eu quero passar para vocês as mensagens, né, de um novo momento, uma boa nova. Então, nós precisamos trabalhar isso. E nós precisamos ver, lá no livro dos Espíritos, a questão 695, da 695 a 699, ele fala que essa vida em família é um resgate a dois, que a gente não tem alma gêmea. Então, acabar com esse negócio de alma gêmea, essa visão que a gente tem romântica, né, de que a gente vai encontrar alma gêmea, não, a gente não vai encontrar isso. Ele diz que a grande questão qual é? É você perseverar nas dificuldades até onde você pode, porque ninguém nasceu para ser infeliz, né? Nós estamos em busca da felicidade, dos momentos felizes, então, mas que a gente deve perseverar até onde a gente pode. Então, a relação a dois, a relação em família, é uma relação de resgate. Não existe essa questão de alma gêmea para a gente ainda, né? Então, a gente precisa ver de que forma a gente traduz essa questão da relação familiar, do casamento, da vida em dois, porque é muito fácil. Quando a gente está na fase de namoro, noivado, né, tudo são izinhos, né? É meu gatinho, meu benzinho, meu amorzinho, né? Depois que a gente casa e o tempo passa, esses animaizinhos vão crescendo, vira seu burro, sua anta, né? Então é necessário, como é que a gente traduz isso, né, em relação harmônica na nossa família e na nossa relação. Kardec coloca ainda para a gente que na chamada família espiritual, nós temos uma família muito mais fortalecida pelos laços. Que além dessa família material que nós temos, que muitas vezes são espíritos que vêm em resgate, são espíritos que recebemos como os filhos, mas que muitas vezes foram nossos pais, nossos avós, nossos consanguíneos, ou são pessoas com quem nós nos comprometemos com eles. Então é necessário que a gente também perceba que ainda temos a família espiritual. Que família é essa? Eles são espíritos simpáticos a nós. Minha afinidade com meu parente, minha afinidade com aquela pessoa, as minhas afinidades, os meus grupos de afinidade na casa espírita, por exemplo, ou nos grupos sociais. Vamos falar da casa espírita. Tem uns grupos de afinidade? Tem. Temos os grupos de afinidade. Muitas vezes são espíritos simpáticos que estão se reunindo aqui, né? Para o quê? Para que possam crescer juntos, para que possam se ajudar mutuamente, por que não? Para que a gente possa estar juntos nos momentos de dificuldades, por que não? Porque aqui a gente aprende um negócio chamado solidariedade. E é necessário que essa solidariedade, que ela cresça em nós. Não para mostrar com o outro, não para dar com a mão e tirar com a outra, né? Mas para que a gente possa perceber o que é dentro, que é do pilar do amor e a solidariedade.
né? Esse pilar é importante para o nosso crescimento. Então, são os espíritos simpáticos, muitas vezes ligados por afeições anteriores, e que agora se expressa por uma afeição recíproca, ou seja, a gente comunga dos mesmos ideais, a gente comunga das mesmas dificuldades. Não são consanguíneos, mas somos espirituais. E juntando o consanguíneo com o espiritual, nós temos o quê? A família humana. E a família cristã? Somos todos nós. Então, de fato, nós somos filhos de um único Pai, né? Filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos essa noção de que precisamos estar juntos, precisamos ajudar um ao outro, precisamos caminhar, né? E domingo é dia das mães, né? E eu deixei por último para falar da minha mãe, que era uma santa, e minha mãe teve um grande mérito, né? Uma grande conquista, digamos assim, né? Que me marcou entre todas as coisas que ela me marcou, dos seus exemplos, da sua lição, da sua dificuldade de mãe rural, né? Daquela mãe que acorda às 5 horas da manhã, que tem que... tudo é um processo, o café da manhã é a lenha, então você tem que acender o fogo, fazer o café da manhã às 5 horas da manhã, depois você tem que apagar o fogo, 10 horas começar o almoço, 2 horas novamente voltar para acender aquele fogo, com querosene, com a tampa do vaso sacudindo. 5 horas da tarde era o jantar que tinha que estar pronto, e à noite, como não tínhamos iluminação, não tínhamos nada, imagina uma casa com 8 pessoas, 6 filhos, mais o casal, 8 pessoas, onde você não tinha uma geladeira para você congelar nada, né? A minha mãe mantinha, a única coisa que a gente guardava era carne assada, onde ela colocava dentro da lata de banha, matava-se porco, enchia a lata de banha, e você colocava a carne ali, e era um congelador, a carne ficava congelada, ela ficava protegida ali. O restante tudo você tinha que começar e terminar, senão estragava, começar e terminar. E minha mãe viveu ali aquela dificuldade, acordando 5 horas da manhã, doente. E minha mãe, nos últimos 20 anos da vida dela, ela não enxergava, porque ela teve uma diabetes não diagnosticada, altíssima, e quando nós fomos entender esse nome diabetes, o que isso representava para as dificuldades humanas, a vista da minha mãe já tinha ido embora, porque o médico achava que o problema da vista era um problema de nervo e nunca investigou essa questão, porque ele até desconhecia. Então ela levou 20 anos sem enxergar. E um belo dia eu cheguei lá, como eu fazia habitualmente aos finais de semana, cheguei lá e a minha mãe tinha tido uma visão. Minha mãe tinha tido o mérito, a conquista de enxergar aquele local onde ela nasceu e viveu. Porque ela descreveu para mim toda a mudança acontecida nos últimos 20 anos naquele local. As casas, as ruas, a cor das janelas, o telhado. Então ela teve essa conquista. 15 dias depois ela desencarnou. Então ela já estava num processo de desdobramento espiritual, né? Mas isso é uma conquista que poucas pessoas têm, né? E ela teve, pela sua resignação, por ela nunca reclamar da questão da visão, por ela continuar a mesma pessoa alegre, agradável, contadora de história, protetora, solidária com as dificuldades humanas, eu creio que ela teve um mérito que poucas pessoas poderiam ter, que eu, por exemplo, não tenho, né? E eu, na minha santa ignorância, achei que minha mãe ia enxergar, ia voltar a enxergar, né? E não, ela teve o lampejo do desdobramento e depois ela contou essa questão para nós, né? Então, um outro fato dela, que eu vou me permitir falar aqui, foi que quando eu comecei a trabalhar, o meu sonho era dar para ela um fogão a gás, né? E eu disse, eu tenho que dar um fogão a gás, porque essa fumaça está acabando com a vista da minha mãe, eu tenho que dar para ela um fogão a gás. E aí, meu primeiro salário que eu tive, eu fui para lá para dizer para ela que eu ia dar para ela um fogão a gás. Vou te dar um fogão a gás com o meu primeiro salário.
E ela falou para mim o seguinte: meu filho, estou tão acostumado que eu não quero um fogão a gás. Eu quero um sofá para que suas filhas possam namorar no sofá. Isso é mãe, né? Isso é mãe, a vida inteira no fogão a lenha, pensando nos filhos, não pensando nela. Ela não pensou nela. Eu disse assim: eu vou dar o sofá e vou dar o fogão, mas primeiro eu vou dar o fogão. Né? As suas filhas namoram no banco de madeira aí, não tem problema, mas o fogão, primeiro eu vou dar o fogão para a senhora. Entendeu? Então, essa fica aí, né, a minha homenagem domingo às mães. E eu vou terminar lendo uma crônica que eu escrevi para os jornais sobre o dia das Mães, mas me referindo mais à minha mãe mesmo, né? A crônica diz o seguinte: o nome da minha mãe era Edith, né? A crônica, o título é Tantas Marias, Tantas Ediths. E ela começa assim: tantas Marias, tantas Ediths, quantas mães raízes. Cada uma a seu jeito, estampada na face a dor, o amor, o sorriso, a lágrima, tudo resumido numa pequena dificuldade aqui, uma alegria ali, um pensamento feliz que voa enternecido pelo olhar refletido de um ente querido, ou carregado de tristeza pela dor de uma perda. Dessas mães raízes sempre brotam galhos chamados filhos, tantos e tão diferentes, mas cada um com um jeito especial, ligando seiva à raiz. Às vezes um com maior capacidade de nutrir a própria mãe, outros dela mais dependentes e necessitados. Essa energia capaz de mover o mundo já nasce mãe, mesmo que nunca tenha gerado um filho. Primeiro é a mãe da boneca, mais tarde do irmão, casada é até a mãe do marido, antes de ser dos filhos. Sem filhos, é mãe dos sobrinhos ou de alguém que ela adota. Neste mês das mães, sempre relembramos em família saudosos tempos em que nós, filhos, galhos e mãe raízes, trocávamos presente e falávamos do passado. Nossa mãe repetia com alegria suas histórias de infância, afagava com carinho como se fôssemos crianças, repetia velhos e sábios conselhos. Como toda mulher guerreira, não se abatia diante das dificuldades, lutadora incansável pela felicidade do lar simples, mas impregnado de amor. Por vezes, ela era a formiga que trabalhava o tempo inteiro, carregando sem reclamar, mais peso do que sua capacidade permitia. Outras vezes, era a cigarra que cantava o canto de alguém forte, anunciando a disposição para a luta, em defesa dos valores e da família. Apesar da vida prosseguir, de tantos exemplos de mães raízes, sem a sua presença física, o nosso Dia das Mães jamais será o mesmo. Que o Senhor possa nos abençoar.